vai você? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, estamos aqui. Nós vamos conversar com Tainá Ferreira Lima Silva. Ela é responsável pelo RH do Mix Supermercados. Tudo bem? É isso mesmo, Tainá? Isso, eu sou analista lá e tenho minha superior, que é minha supervisora. Sim, tá bom. O que é Mix Supermercados? Conta pra gente um pouco, por favor. O Mix Supermercados é uma empresa familiar, ele começou pequeno, com um mercado só, era dos pais, do dono que está hoje atual, e aí, em um certo momento, eles não conseguiram mais tocar o ramo, acabou tendo uma das lojas que foi a primeira faliu, e aí esse dono que é hoje atual, ele acabou assumindo as dívidas, conseguiu reerguer a loja novamente, e aí depois de um tempo, ele encontrou um sócio, do qual era fornecedor na época dele, era vendedor para ele, fornecia alguns produtos para a empresa, e eles acabaram tendo uma negociação e virando sócio. E aí eles foram crescendo e aumentando cada vez mais a rede Mix, que hoje se encontra com oito lojas atualmente. 8 lojas, é? 8 lojas. Que bom, que bom. E vocês atuam praticamente em qual região daqui de Guarulhos? Eu estou atual no Bela Vista, que é onde fica o nosso escritório do RH. Sei. E tem a primeira loja também, que é lá que se encontra no Bela Vista, é bem próxima. Que bom, que ótimo, que bom. E as lojas todas estão nessa região aí da Bela Vista, São João, nesse entorno aí, é isso? Cumbica, Presidente Dutra, é mais assim nessa região, são próximas. Que bom. E você não é atacarejo, não, por enquanto, é isso? Só supermercado? Não, isso, só supermercados. Supermercado, né? Tá bom, ok, então tá bom. E quantos, você falou que tinha quantas lojas? Eu não lembro mais direito. 8, são 8 agora com a última que abriu. Isso. 8 lojas, né? Tá. E quantos funcionários tem hoje no Mix Supermercados? Em média, se eu não me engano, a gente está na faixa de uns 800 funcionários. Que a gente diminuiu aí um quadro de estagiário que a gente tinha também, agora a gente diminuiu um pouco, então diminuiu a quantidade. Sim. Mas o estagiário hoje é peça importante no supermercado? Sim, é importante. Qual seria o trabalho de um estagiário hoje no supermercado? Repositor, coisa nesse sentido, não? Isso, a gente tem repositor, a gente tem na parte administrativa também, que auxilia a gente no administrativo. Então, tem tanto na parte do financeiro, na parte do RH também se encontra estagiário, na parte de piso de loja como repositor. Então, a gente faz essa divisão. Sei. E como que você... Bom, o tema que você determinou que nós pudéssemos conversar hoje é sobre o bem-estar dos colaboradores. É isso? Isso. Então, vamos lá. Fique à vontade para você explicar como é que você processa aí no Mix Supermercados o bem-estar dos seus colaboradores. Esse tema me chamou a atenção porque é um dos temas que a gente estava trabalhando bastante ultimamente, a gente estava verificando melhorias, né, em prol disso mesmo, de fazer um bem-estar do nosso colaborador, em torno que ele fidelizasse mais na empresa, né, porque chegou um momento que a gente estava tendo bastante rotatividade e muitas vezes a gente pensa que o bem-estar do colaborador que ele procura é só questão salarial, e muitas vezes não é isso. Às vezes o funcionário ele só quer um reconhecimento, ele só quer uma oportunidade de crescimento, e algumas empresas não disponibilizam isso, não conseguem, né, dar esse suporte, não conseguem em determinado momento dispor isso para o funcionário. E aí a gente fez algumas pesquisas de clima, eu estou na faculdade agora do NA, que estou no meu último semestre, acabo agora em dezembro, então a gente vinha fazendo bastante estudos voltados a isso, bastante coisas que eu via lá, eu tentava trazer para a minha empresa, aplicava, comparava, né, para conseguir ter essa noção. E aí foi onde a gente viu essa questão do nosso funcionário, que muitas vezes ele quer um refeitório melhor para ele conseguir ter uma boa alimentação, um bom micro-ondas que ele consiga no horário de almoço, que é 1 hora, ele esquentar a marmita dele, ele conseguir fazer a refeição dele e aproveitar o resto dos minutos para descansar, né? Principalmente a gente que trabalha na área de RH, que é mais voltado à mente,
que é esse esforço. Às vezes a gente fala assim, não tem tanto cansaço físico, mas o mental, dependendo da área, do que você envolve ali, às vezes chega até aquele cansaço mental, aquela exaustão. Então, a gente estava tentando, nessa faixa, voltar ao funcionário, o bem-estar dele, de forma que ele ficasse bem satisfeito e desse um retorno para a empresa, né? Porque o funcionário, quando ele está bem na empresa, ele dá um retorno produtivo para a gente também. Então, nenhuma das partes perde, as duas ganham, né? Pelo contrário. Você tem toda a razão. Se você deixá-lo mais à vontade que eu digo, para desenvolver o trabalho dele tranquilo, né? Acho que aí ele vai render muito mais, né? Você tem esse parâmetro, Tainá? Sim, eu falo por eu mesma. Se eu tiver uma ferramenta boa, que eu consiga trabalhar, que eu consiga desenvolver o que eu estou ali proposta a fazer, eu vou desenvolver melhor, eu vou conseguir dar mais resultados, eu vou conseguir alcançar o tempo estimado que ali foi, né, proposto, mas se eu não tenho uma ferramenta boa, se eu não tenho um sistema bom, eu não consigo entregar aquilo que eu sou capaz de fazer. Então, tudo isso afeta no dia a dia, né? Não é só em questão que a gente fala hoje salarial ou uma questão específica, é um conjunto. Então, é algo que eu consiga desenvolver no meu dia a dia, tanto nos meus resultados, para me conseguir também ser mais produtiva em questão da empresa, do que ela está precisando ali no momento. Ok. Bom, lembrando que esse nosso programa tem a colaboração da RB Serviços. A RB é uma empresa de cartões de benefícios. Eles têm um projeto lá de flexíveis, muito interessante, né? A RB é o nome dos nossos colaboradores aqui dentro. Então, já que você está falando sobre bem-estar dos colaboradores, vale a pena pegar esse gancho para falar um pouco a respeito da RB Serviços, que é o nome dos nossos patrocinadores. Bom, falando nisso, quando a gente fala em termos de supermercado, logo vem à mente da gente assim uma rotatividade muito grande de pessoas. Então, esse bem-estar dos colaboradores que você tem desenvolvido está intimamente ligado a diminuição desse turnover aí? É isso que vocês pensaram? Sim, é mais nessa questão, porque como a gente tem, né, e é como o senhor falou, na rede de mercado tem uma alta rotatividade, né, e a gente estava com bastante problema referente a isso, então a gente estava tentando ver uma melhoria, alguma forma que a gente conseguisse aplicar que evitasse mais isso, que diminuísse tanto essa rotatividade, e foi onde a gente entrou nesse bem-estar do colaborador, porque isso é importante também, né, não só na rotatividade, como em questão de processos também e produtividade para ele entregar para a empresa. Sim. Claro, isso é fundamental, né, Tainá? Sim, é fundamental. Como funcionário mesmo, isso é essencial. Né? E você tem visto o avanço desse programa seu junto aos colaboradores? Sim, mudou muita coisa. Eu estou na empresa desde 2019, então, assim, é como eu citei, quando eu entrei, a gente tinha muitas coisas manuais, né? Então, a gente tinha um serviço mais lento, porque era uma coisa que era muito manual, então dependia de pessoas, dependia de informação, era mais braçal. Hoje em dia mudou muita coisa. Então, hoje a gente tem um sistema melhor, a gente consegue ter mais um retorno, a gente consegue ter uma capacidade melhor para trabalhar, para entregar mais resultados, mas, lógico, muitas coisas ainda precisam ser melhoradas, e é em busca disso que a gente está tentando ver ainda o que precisa melhorar e o que está faltando, para a gente conseguir alcançar esse nível do bem-estar dos nossos colaboradores. Eu acho assim que, no seu caso, por exemplo, como supermercado, você tem, não seria assim, vários níveis de pessoas, né? Mas você tem vários locais de trabalho de pessoa. Você tem aí a padaria, sua açougue, você tem frutas, você tem isso tudo. Então, isso tudo, você tem que juntar isso tudo e você fazer um bom caldo dessa história toda aí, né, Taira? É bem isso mesmo. A gente tem uma ferramenta que a gente se comunica entre si mesmo dentro da empresa, que é o nosso SUX, que é a ferramenta principal que a gente trabalha hoje. E aí já vem um tempo que a gente estava tentando desenvolver isso, e agora a gente está conseguindo colocar mais em prática a questão de ter a comunicação direta com o nosso funcionário. Sim, sim, Porque muitas vezes também a gente
intermediava. Falava para o líder, para o gerente, e às vezes a informação não chegava completa até o funcionário, e o funcionário acabava ficando insatisfeito. Então, hoje a gente consegue fazer um comunicado direto para o funcionário, a gente consegue explicar mais coisas para ele, e a gente também está liberando cursos voltados à função que ele vai exercer na empresa, para ele saber como que é aquela função, como que ela desenvolve, como que se trabalha, o que ele tem que fazer naquela função, o que é permitido ou não. Então, é mais uma noção para ele ter, dentro do setor que ele vai trabalhar, como funciona. Então, a gente está tentando implantar todo dele. Porque eu acho assim, você explicar para uma padaria, por exemplo, como é que ele tem o atendimento que ele vai fazer, e o caixa do supermercado, acho que são duas situações completamente antagônicas, ou não? Ou eu estou enganado? Não, tá certo, é totalmente diferente, né? São atendimentos diferentes, são setores completamente diferentes. É dentro disso mesmo que a gente tenta trabalhar, para, de uma melhor forma, atender todo o nosso público, seja desde o açougue até o caixa, que é o último serviço que a gente aplica com o cliente e faz a liberação dele em loja. Sim. Porque aí, nessa altura, tudo tem que andar como uma engrenagem, só certinho, né, Tainá? Sim, um tem que se encaixar no outro, né, para no final dar certo. Para no final dar certo, né, Tainá? E assim, quais são, o que você tem conseguido, o sucesso disso tudo, como que você tem visto isso? Como que você tem avaliado esse sucesso desse bem-estar dos colaboradores, desse programa que você está implantando nos supermercados? Então, assim, é tudo muito novo, é recente, né? Atualmente eu estou de férias, então a gente começou a aplicar bastante agora. Antes de eu sair de férias, a gente estava tentando implantar, mas a gente já conseguiu ver algumas melhorias, só que a gente ainda não está no 100%, né? A gente está bem recente, então foram poucos resultados ainda. Tem aquela questão também que muitos funcionários acabam não querendo, né, fazer, então tem tudo aqui. Tem um funcionário que ele está ali, propício, ele quer, ele só precisa de uma oportunidade, e tem aquele que muitas vezes a gente dá de bandeja e não sabe aproveitar. Então, a gente tem essa dificuldade aí também que a gente está tentando trabalhar para evitar, né? Você encontra muita resistência com esse pessoal que não quer, não gostaria de fazer isso, Sim, principalmente em questão de cursos. Para que eu vou ter que fazer esse curso? Fazer o curso para quê? Para que vai servir? Então, tipo assim, ele não tem uma visão hoje do que é, qual a necessidade, qual vai ser a melhoria disso, entendeu? Então, às vezes, como funcionário mesmo, eu tento me colocar no lugar e tento entender, porque às vezes a gente quer já o resultado de imediato, mas a gente não quer passar pelo processo, né? E para ter o resultado, precisa passar de um processo. Só que muitas vezes a gente não entende aquele processo e já quer direto o resultado, já quer a melhoria, mas o que a empresa vem fazendo para tentar melhorar é uma pesquisa, né? Então, tudo você tem que verificar, avaliar se realmente vale a pena, se realmente é aquilo. Só que se você não tem a contribuição de todo mundo, às vezes acaba atrapalhando o processo para a gente conseguir ter um bom resultado. Porque é muito estranho quando você fala para o funcionário, para qualquer pessoa que deveria estudar, deveria aumentar mais o seu conhecimento, e a pessoa simplesmente fala que não, né? É gozado isso, né? E eu acho que, tipo, isso devia ser da pessoa, né? Eu não precisaria nem solicitar que ela investisse mais, que ela buscasse mais conhecimento, porque isso é melhor para ela, né? Então, assim, ali para mim vai ser melhor atualmente, mas nem sempre aquele funcionário vai estar comigo. Então, quanto mais ele buscar conhecimento, melhor para ele na carreira dele. Então, isso parte muito da pessoa também. Porque a gente sempre achando que, vamos supor, a pessoa ali, vamos pegar aqui o exemplo lá da forma da padaria que nós falamos agora. Pô, se ele está assando o pão daquela determinada maneira, e se você como profissional do RH, der uma oportunidade para ele conhecer mais outros tipos de produto, ele vai cada vez mais crescer dentro da própria organização e vai desenvolver um trabalho muito mais agradável, saudável, porque ele está realmente fazendo aquilo que ele quer fazer, porque é paixão dele fazer aquilo lá. Você tem encontrado isso nos seus colaboradores, Tainá? Sim, a gente tem um projeto assim, na padaria mesmo, que é o nosso principal carro-chefe, né? Que é onde a gente venda também, bastante encomendas. Então, a gente tem um projeto de, como a gente muitas vezes não consegue segurar os nossos padeiros, que é onde tem bastante possibilidade,
contabilidade, padeiros, açougueiros, a gente tenta dar o ensino e fazer o nosso padeiro, criar o nosso padeiro. Então, ele inicia como um estagiário, ou às vezes sem nenhuma experiência, e a gente vai passando todo o conhecimento. Uma pessoa mais experiente vai passando até ele estar ali, né, capaz de assumir e aí acabar sendo um padeiro. Então, a gente tem esse projeto de pegar pessoas, ou estagiários, ou pessoas que não têm experiência, ensinar, dar o conhecimento, porque aí a gente já explica como são as normas da empresa, como que precisa ser, sem nenhum vício, e aí a gente consegue criar um padrão dentro da nossa padaria, criar o nosso padeiro, criar o nosso balconista. Então, a gente dá essa experiência, né? E aí vai do funcionário querer aproveitar e estar disposto. Eu acho assim, isso tem que ser nato da organização. Não se preocupar, por exemplo, que se você vai capacitá-lo e amanhã ele achar que já está capacitado, isso aí vai empreender, né? Ou vai para a concorrência, alguma coisa nesse sentido. Isso é uma situação meio tacanha que às vezes o empresário tem, né? Não precisa ser isso. Vamos ajudar os colaboradores, né? O seu pensamento é assim também, Catarina? Sim, eu penso assim, exatamente, porque assim, hoje eu estou dando a condição do funcionário ter uma capacidade melhor, dele conseguir se capacitar melhor, dele ter um conhecimento melhor. Lógico, eu estou pensando ali hoje na empresa, então eu quero que ele tenha um conhecimento melhor em torno do que ele pode voltar para mim, o resultado que ele vai dar, mas se futuramente ele achar que ele está melhor, que ele já tem a capacidade para ir em outro lugar na concorrência, eu também não posso segurar, porque aí não tenho muito o que fazer. Eu capacitei, aí vai do funcionário, né? Da mesma forma que, às vezes, a empresa também tem um funcionário, contrata, e aí, até um certo momento, aquele funcionário não está dando tanto resultado quanto esperado, e a empresa acaba, né, tirando o funcionário para colocar outro. Então, isso é algo que a gente está propício a acontecer, tanto como empresa como funcionário. Por exemplo, há uma legislação ou alguma coisa nesse sentido que equipara o salário de todos, de padeiro, todos os supermercados, o padeiro é aquele piso, o caixa é aquele piso, cada um é assim, ou você faz, ou você, como mix supermercado, você cria essa tabela de valores aí para os seus funcionários? Sim, a gente tem um padrão dentro das funções, né, fixo, salários, mas a gente tem também um diferencial para aquele funcionário que se destaca, ou um funcionário que é um cargo líder, ou um supervisor. Então, a gente tem esse diferencial que a gente tenta dar, em questão ou premiação, ou uma bonificação, algo assim que incentive o funcionário e deixe ele satisfeito com aquilo que ele está fazendo, ou o cargo que ele está assumindo atual. Aqueles funcionários, por exemplo, que você pode ter um programa assim, informe como é que vamos fazer para economizar água, como vamos fazer para economizar tal coisa, como vai fazer não sei o quê. E ele vai dando as sugestões e você premia ele com as sugestões. Basicamente é isso. Sim, ou geralmente no final do ano a gente costuma reunir, então a gente faz algumas questões de lazeres mesmo para o funcionário, e aí a gente faz tipo rifa, da premiação, prêmio de loja, que os próprios fornecedores ajudam também. Então, a gente premia a questão de valor, premia em questão de físico mesmo, material, objetos que a gente tem, acaba fazendo essa troca com o funcionário, premiando ele mesmo, para ter esse lazer e ele também receber de alguma forma algo que o deixe satisfeito. Perfeito. Tainá, e como que você faz para contratar? Vamos lá. Você precisa contratar um gerente para uma loja e também precisa contratar caixas. Como que você difere isso, essa situação aí? Hoje, atualmente, a gente faz, né, toda a entrevista dos funcionários, porém, o nosso gerente, esses cargos mais superiores, gerentes, líderes, passa por outro gestor nosso. Então, é o nosso diretor operacional que a gente tem, passa por ele, e através dele ele encaminha um funcionário para a gente. Então, quando volta, a gente só faz a segunda entrevista, dentro do requisito que ele passou para a gente, e aí depois a gente passa como funcionam as normas da empresa, como que a gente fala com o funcionário, qual que é o nosso treinamento com o funcionário, para quando ele entrar na empresa, ele saber exatamente o que é passado para o funcionário dele, para quando chegar lá na loja, caso, né, aconteça algo contrário daquilo que a gente explicou, ele já esteja ciente de qual é o nosso treinamento, como que a gente faz com o funcionário para ele ter noção.
Então, é mais separado essa questão. Vem para a gente, mas já vem aprovado para a gente só finalizar o processo, que passa por outro gestor. Agora, os outros funcionários de outros setores, aí já faz diretamente com a gente. Então, a gente já verifica a vaga, o perfil do funcionário, a gente tenta aplicar algumas gincana para a gente conseguir ver o desenvolvimento desse funcionário, se realmente é dentro daquele perfil que a gente está procurando, dentro daquela área que ele vai conseguir se encaixar. Talvez você possa ter algum turno, outra atividade de funcionários, porque o supermercado não para, né, de domingo a domingo, né? Talvez as pessoas não queiram também trabalhar no domingo, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Isso também faz parte do seu truque de RH, né? Isso, exatamente. Tanto que antes a gente tinha a questão do feriado, que dava muito problema também, né? Porque a gente dava folga e tal. E hoje a gente deixa mais aberto. Tem questões, algumas escalas a gente faz folga, outras a gente paga o 100% para eles, né? Com os benefícios. Então, tem essa questão deles poderem, em escala, escolher a folga ou trabalhar. E aí, às vezes, tem gente que precisa, acaba preferindo trabalhar. Tem gente que já quer descansar, então tem mais essa opção também. E antes era escalado todo mundo, então tinha que vir trabalhar todo mundo. Hoje a gente consegue abrir mais nessa questão. Porque eu imagino que se você falar que tem que vir trabalhar, talvez a pessoa já vem meio cansadona, né? Meio não querendo fazer, não sei o quê e tal. E aí vai dar problema no serviço, né? Do dia a dia, né? Não tem mais, não rende tanto, né? Não tem tanta aquela produtividade. Então, normalmente numa loja você tem quantos turnos de trabalho? A gente tem 2 turnos fixos, que é manhã e tarde, que são os nossos CLTs, e estagiários a gente tem intermediário, a gente tem de manhã, a gente tem na parte da tarde, tem o fechamento, porque eles só trabalham 5 horas. 5 horas. Então, dependendo, a gente tem mais turnos. Agora, você abre a abertura do supermercado no momento que hora que é que vocês fazem? Não entendi, desculpa. A abertura, vocês abrem que horas? A gente abre das 7 até as 10 na semana, e no domingo até as 9. Até as 9 no domingo. Isso. Tá. Isso. E a incidência de público nesse horário, qual que você tem um pico um estudo sobre o pico de pessoas que participam? Quais são os determinados horários para você fortalecer mais com seus funcionários, por exemplo? A gente tem bastante, depende muito do dia, porque a gente tem um dia que a gente faz o dia mais barato. Tá. E aí a gente tem clube mix. Então, geralmente, quando a gente faz esse clube mix, que a gente faz essa oferta do dia mais barato, a gente tem mais público. E aí, se a gente estipula um horário, vamos supor, a gente tem algumas ofertas nos jornais até às 14 horas. Então, a gente vai ter bastante público voltado ali no período da manhã até as 14 por conta da promoção. Se eu deixo em aberto, a gente tem a todo momento, por conta das promoções. E aí tem um aplicativo que ajuda, então a gente tem bastante volume. Nos dias mais normais, assim, na semana, a gente tem no período mais da tarde, que é onde vem mais o movimento. De manhã a gente tem, mas é mais por conta da padaria, o pãozinho de manhã para tomar café. Então é bem intercalado. O pessoal do entorno, o pessoal da própria região ali, né? No supermercado você tem lanchonete também, não? Não, a gente tem o do Lenise, que é uma loja enorme, e aí a gente tem bastante estrutura. Então, a gente tem a loja na parte de cima, e na parte de baixo a gente tem várias outras alugadas, que aí tem lanche, tem lotérica, então tem essa divisão, né? Mas as outras não, é só o mercado mesmo. Só o mercado, né? Porque não tem mais essa situação de você ter um mercado e do lado da padaria, alguma coisa assim, você tem uma lanchonete para a pessoa comer alguma coisa e tal. Não tem mais isso, né? É mais difícil mesmo, você ver. Realmente não tem mais isso, não, né? Não, as nossas mesmo não. O que a gente vai ter mais assim, de diferencial é essa do Jardim Lenise, mas aí são pontos que são alugados e as pessoas colocam os seus comércios, né? Tá bom. Tainá, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo, que eu acho que foi muito interessante. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos profissionais de RH, para eles entenderem também que as dores que eles têm numa indústria é a mesma dor que você tem no varejo, né? Sim, exatamente. Tanto em questão, né, desse assunto que a gente trouxe hoje, que é o bem-estar do nosso colaborador, que é muito importante, tanto para a gente, funcionário, né? De uma certa forma, a gente consegue fidelizar e ter um resultado bem melhor do nosso funcionário.
e sempre que a gente puder, a gente conseguir buscar mais o conhecimento. Porque às vezes é igual, é muitas coisas que eu gosto assim de pesquisar em questão de exemplos. Muitas vezes a gente não se dá o próprio valor que a gente tem no mercado, né? Então, às vezes a gente se acha incapaz, ou eu não vou conseguir, eu não tenho uma oportunidade aqui, mas se a gente busca um conhecimento ou tenta algo melhor, a gente pode não ter atual naquele lugar que a gente está, mas a gente consegue em outros. E muitas vezes a gente acha que não tem essa capacidade, né? Então, hoje a gente, no ramo do RH, a gente tem bastante essa dificuldade em questão de conhecimento, de buscar mesmo, de não estancar ali, eu me formei e vou ficar só naquilo. A gente buscar cada vez melhor, né, o crescimento e ter mais conhecimento e saber do que está acontecendo hoje no dia a dia para estar preparado mesmo. Esse bem-estar dos colaboradores, que é um grande truque de você colocar isso em prática na organização, né, Tainá? Sim. É o essencial mesmo, assim, é o que dá ali um resultado esperado, e às vezes a gente acha que é coisas pequenas, que não tem tanto sentido, e às vezes a gente pensa só em questão financeira ou algo assim maior, e muitas vezes é uma coisa mais simples, né, que nem é tanto isso, que não vai ter nem tanto um gasto ou tanto um sacrifício. Você tem um case de sucesso que você podia apresentar, por exemplo, alguém que capacitou e que se sobressaiu e chegou a gerente da loja, por exemplo? Eu tenho um exemplo mesmo, a minha supervisora, quando eu entrei, ela já era supervisora, mas ela fala mesmo, muito, que ela entrou, ela era estagiária, então ela entrou como estagiária na empresa, né, e aí ela trabalhou anos e foi crescendo, e hoje ela é supervisora do nosso RH, então ela é responsável do nosso RH que a gente tem atualmente. Então, tá vendo? Então, esse tema bem-estar dos colaboradores é um tema muito bom e que tem dado um resultado muito grande, né, Tainá? Sim, resultado muito grande, né, nas duas partes, tanto para o nosso funcionário como para a empresa também, um retorno muito produtivo. A própria empresa, né, ela deixa o famoso lucros e perdas, né? Isso. Diminui as perdas no supermercado, né? Sim, muito. Que aí que tá o truque, né? Você defender, acertar esse posicionamento das perdas do supermercado, né? Sim, a gente consegue, né, fazer esse parâmetro. Exatamente. Bom, nós conversamos com a Tainá Ferreira Lima e Silva. Não, Tainá Ferreira Lima Silva. Ela é do Mix Supermercados, RH do Mix Supermercados. Nós falamos sobre o tema bem-estar dos colaboradores. Tainá, muito obrigado pela sua gentileza, muito obrigado por você participar conosco aqui do nosso RH em Revista. Os nossos profissionais de RH realmente agradecem a sua colaboração, a sua participação, e esperamos você em nossas reuniões lá no ASEC RH. Vai ser muito importante você estar lá com a gente também, tá bom? Obrigada, agradeço o convite aí, e mais esse conhecimento, né, e mais essa troca que a gente pôde ter. Perfeito. Muito obrigado, viu, Tainá? Dá um abraço a todos vocês aí, obrigado pela gentileza, um abraço, tá bom? Obrigado, Tainá. Tchau.